De maneira bem breve, eu quero deixar uma reflexão no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Uma reflexão bem breve. Meu irmão Damião, Deus te abençoe também, prazer revê-lo. Diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é En-Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não nos lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém? Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez nesta tarde. Em tudo eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amados, eu particularmente gosto muito desse texto, né? Porque esse texto ele nos ensina grandes coisas. E aqui a gente percebe claramente que Jeosafá era o quarto rei de Judá, um homem que se propunha sempre em buscar ao Senhor, e a Bíblia diz que ele tirou os altos do meio do povo de Israel, mas o povo ainda era um povo pecaminoso, um povo que se desviava em adoração a outros deuses. E diante dessas circunstâncias aí, Deus permite que os moabitas e amonitas se levantem contra Jeosafá e venha a peleja. Mas o que a gente entende é que Jeosafá era um homem de Deus, um homem que buscava o Senhor. E quando vieram trazer essa notícia a Jeosafá, dizendo: olha, vem uma grande multidão, além do mar da Síria, e eles já estão perto, eles vêm contra ti. O que a gente aprende aqui que Josafá, mesmo sendo esse grande homem de Deus, a Bíblia diz que ele temeu. Ou seja, houve dentro do coração de Josafá medo. Mesmo sendo ele homem de Deus, mesmo sendo ele um homem que buscava o Senhor, o seu coração temeu quando recebeu esta notícia. E é interessante que a gente percebe que nos dias de hoje algumas pessoas querem ser super crentes, parece que quando elas recebem notícias ruins, parece que elas não têm esse mesmo sentimento. Aqui mostra a natureza e a fragilidade de um homem que teme a Deus, que em meio às notícias ruins, às notícias de perseguição, nós podemos temer, nós podemos nos assustar. Mas Josafá ele também nos ensina que a oração não deve ser a última coisa a se fazer, mas a primeira. Josafá nos ensina que diante do temor, a primeira coisa a se fazer é a oração, porque a Bíblia diz que enquanto ele temeu, ele se pôs a buscar ao Senhor. Essa é a diferença do cristão, porque ele não coloca a oração como
última coisa a se fazer, mas como a primeira. Diante dos seus conflitos, diante das suas dificuldades, a oração é a primeira coisa a se fazer na vida de um cristão. E foi o que Josafá justamente fez. Ele foi buscar ao Senhor. Ele foi dedicar-se ao Senhor em oração. Ele foi buscar ao Senhor com intensidade, porque a paz no meio do conflito é quando você se propõe a buscar ao Senhor. Eu gosto de Isaías 26:4, que diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente e o propósito estão firmes em ti, porque confia em ti. Irmãos, paz no meio do conflito é propor-se a buscar ao Senhor no meio das adversidades. Nós precisamos entender que nos dias de hoje nós devemos buscar ao Senhor mais intensamente. Estamos vivendo aí e observando que o mundo está em conflito, guerras, rumores de guerra. Estamos vendo desastres naturais, as pessoas dizendo que Jesus está voltando, e tem pessoas que estão com medo de Jesus voltar. Mas nós estamos buscando ao Senhor. Isaías 55, versículo 6, diz assim: Buscai ao Senhor e invocai enquanto está perto. Então chegou o tempo de buscar ao Senhor, chegou o tempo de dedicar-se ao Senhor, chegou o tempo de entender que nós não podemos mais perder tempo com outras coisas, que o propósito do nosso coração deve ser buscar ao Senhor. E Josafá nos ensina isso, porque a Bíblia diz que ele temeu, mas foi buscar ao Senhor. E o interessante é que ele apregoou o jejum e toda Judá fez a mesma coisa. A oração, ela pode ter, as nossas palavras podem não mudar uma sociedade, mas a oração tem a capacidade de fazer com que as pessoas mudem. E o mais interessante, que eu gosto de uma frase de Thoren, que ele diz assim: a função da oração não é influenciar Deus, é mudar a natureza daquele que ora. Eu gosto dessa frase porque orar nos faz entender Deus melhor. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, que está dando um pouquinho de retorno. Então, a função da oração não é influenciar Deus em função das nossas decisões, mas é mudar a nossa natureza em função da decisão de Deus. É fazer com que nós estejamos entendendo claramente o que é a vontade do Senhor. E muitas vezes a vontade do Senhor, ela vai colidir com as nossas vontades, mas nós precisamos ser obedientes à vontade de Deus. Aqui a gente aprende um pouquinho, porque Judá, ele escutou e viu o que seu líder fez. E ele apregoou o jejum em toda Judá. E a Bíblia diz que toda Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Ou seja, eles entenderam que a multidão que vinha contra eles era maior do que eles. Eles entenderam que a multidão que vinha, elas estavam preparadas para esse conflito. Mas eles decidiram buscar socorro do Senhor, pedir ajuda ao Senhor. E a Bíblia diz que de todas as cidades vieram buscar ajuda ao Senhor. Então, quando ele se propõe a buscar ao Senhor, essa luta, ela sai do âmbito natural e entra no âmbito espiritual. Aí nós entendemos claramente que agora essa luta, ela vai para as mãos do Senhor. Isso me faz lembrar aquele conflito de Davi com Saul, ou de Davi com Golias, que Golias começa a amaldiçoar Davi pelos seus deuses. Ou seja, Golias achava que ele olhava para Davi, via um garoto pequeno, via um garoto novo, via um garoto com apenas pedras nas mãos, e ele achou que aquele âmbito de luta ali era apenas natural. Diante dos seus olhos, ele venceria. Mas a luta, ela passou a entrar no âmbito espiritual. Davi diz: Tu vem contra mim, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia quem estava com ele. Davi sabia que Deus era com ele. Porque o próprio Davi, quando ele chega diante de todo o exército de Israel, Davi fala assim: quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus, que está lutando contra o povo que tem aliança com Deus?
Então, nós precisamos entender claramente que os nossos conflitos, as nossas lutas, elas têm que entrar no âmbito espiritual. E dentro desse âmbito espiritual, nós temos Deus, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não sei qual é o conflito, quais são as notícias que você recebeu, mas você precisa ter paz. Por mais que faça o seu coração temer, mas você precisa ter paz e se propor a buscar o Senhor. Aí a hora está passando, o que mais interessante aqui que chama a atenção é que quando eles vão buscar ao Senhor, quando eles se propõem a buscar ao Senhor, eles vão para a casa do Senhor e eles dizem: olha, se vier mal, espada, juízo, peste, fome, nós precisamos estar diante de ti, diante desta casa, porque nós vamos clamar ao Senhor, o Senhor vai nos ouvir e vai nos livrar. Ou seja, nós temos um Deus que, além de nos ouvir, age. O nosso Deus, ele age. Ele não é um Deus estático. Ele não é um Deus paralisado. Ele não é um Deus que vê o seu povo no conflito e fica como quem está alheio à situação. Nós temos um Deus que vai diante da peleja. E aqui a gente aprende claramente, se você for olhar alguns versículos mais à frente, você vai perceber claramente que um profeta vem no meio do povo e diz: olha, nessa luta vocês não vão ter mais que pelejar. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. Ou seja, quando ele vai orar, a vitória de Josafá não foi em meio às espadas, não foi em meio às lutas, foi em meio à sua oração. Eu quero dizer, enquanto você se propõe em buscar ao Senhor, a tua vitória vem no meio da oração. O que você está clamando, o que você está pedindo, Deus vai te dar a vitória no meio da oração. Enquanto você ora, enquanto você adora, Deus está agindo. A Bíblia diz em Isaías 64, versículo 4: desde a antiguidade não se viu, com o ouvido não se ouviu, nem se percebeu um Deus além de ti que trabalhe por aqueles que nele esperam. Esperar no Senhor é buscá-lo, é se derramar diante do Senhor. E a Bíblia diz que todo o povo orou, buscou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus manda com que os levitas vão à frente. Diante dos olhos naturais, os guerreiros deveriam ir à frente, mas Deus coloca a adoração na frente. Os adoradores vão na frente, vão adorando, vão buscando, vão clamando a presença do Senhor. E a Bíblia diz que Deus entrega os inimigos de Moabe e os amonitas nas mãos do povo de Deus. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, que está aqui nesta tarde, eu não sei qual é o seu pedido de oração, eu não sei qual é o seu clamor, eu não sei qual foi a notícia que você ouviu, que muitas vezes causou um temor dentro do teu coração, não sei se é uma notícia de enfermidade e você ficou assustado com essa situação, mas ore ao Senhor, se propõe em buscar ao Senhor. Isaías, Salmo 34, versículo 18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e ele o livra de todas as suas aflições. Deus está perto. Quando nós buscamos ao Senhor. Tiago 5,7 diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós. Então nós devemos buscá-lo, nós devemos clamar a ele. E a Bíblia fala aqui claramente que quando eles foram, além de encontrar todo o inimigo derrotado, eles deixaram os despojos entre as riquezas e os cadáveres, então, e objetos preciosos. E eles tomaram para si tanto que não podia levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ou seja, além de Deus entregar a vitória na mão, ainda deu bênçãos àquele povo. Então, a oração, ela além de trazer a presença de Deus, ela traz a vitória que você precisa e as bênçãos que você necessita. Ore, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.